Alô, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Seja bem-vindo ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou o Roberto, o tema de hoje é depressão. Nós vamos falar um pouco sobre depressão hoje. Muito obrigado você que tem assistido o nosso vídeo, você que tem acompanhado, tem dado like, muito obrigado por isso. Hoje eu gostaria de te pedir mais uma vez, aperta o sininho, dá um like, você que é parceiro nosso. E meu amigo, minha amiga, você que está assistindo pela primeira vez, se você achar que esse conteúdo é relevante, inscreve no nosso canal, aperta o sininho, dá um like, ok? Então isso é troca que a gente tem, ok? A gente pesquisa, estuda, traz alguma coisa aqui, algum conteúdo que nós acreditamos ser relevante. E vocês que estão tendo o privilégio de estar assistindo, por favor, pelo menos em troca, inscreva no nosso canal, dá um like e aperta o sininho, ok? Então vamos lá. Hoje nosso tema é depressão. Muito bem. Por que nós estamos falando de depressão? Primeiro, eu em particular não sou especialista na área médica, na área clínica, ok? O meu enfoque é social. Alguns aqui de vocês sabem que uma das minhas formações é ciências sociais, ok? Sociologia. Então, o nosso trabalho é estudar impactos sociais que esses problemas emocionais trazem para nós, ok? Que esses distúrbios, esses problemas de saúde mental trazem para a sociedade e para as pessoas que convivem com pessoas que são acometidas, por exemplo, de depressão ou ansiedade, ok? Teve um vídeo passado que nós fizemos, falamos um pouco da ansiedade, ok? Hoje nós queremos falar especificamente de depressão, ok? Então, vem comigo e vamos lá. Muito bem. Bom, nós temos vivido uma época de pandemia, do coronavírus, então a nossa vida alterou-se profundamente, em todo sentido, ok? Então, um monte de gente conhece alguém que faleceu, pelo menos aqui no Brasil, conhece alguém que morreu, perdeu um conhecido, uma pessoa próxima, ok? Eu, em particular, perdi amigos, perdi pessoas que eu conheço e alguns deles são pessoas extremamente jovens, pessoas que jamais a gente pensaria que ia passar por isso. Então, eu inclusive perdi um ex-chefe, uma pessoa extremamente ativa, uma pessoa cheia de energia, contraiu Covid, foi para o hospital, internou alguns dias, um mês, veio a falecer. Então foi uma coisa assim que jamais a gente ia passar pela cabeça da gente, ok? Então, talvez eu ou você que está assistindo esse vídeo tenha perdido alguém que você conhece, ou sei lá, um parente próximo, uma pessoa do seu convívio, ok? Então todos esses problemas têm gerado a tristeza nas pessoas, até pânico, ok? Tem gerado um susto, sem contar que a nossa rotina foi alterada drasticamente, ok? Então nós fomos privados a nossa liberdade, nós fomos privados da nossa liberdade. Nós tínhamos hábito de ir e vir, trabalhar, fazer as nossas coisas, de repente, todo mundo ficou confinado, meses a fios, dentro de casa, inclusive um ano nós estamos parados. Salve saindo por uma coisa bem necessária, e praticamente todo mundo ficou confinado. Nós não conhecíamos essa privação. Então isso tem gerado montes de problemas, muitos problemas psicológicos, emocionais nas pessoas de toda a idade, ok? Adolescentes, jovens, adultos e até pessoas idosas, ok? Então isso tem levado à ansiedade e também tem levado à depressão, que é o estágio muito mais profundo, ok? Então é sobre isso que nós queremos tratar aqui hoje, ok? Então vamos lá. Então o que é depressão? Nós sabemos que depressão, o transtorno de depressão
é uma doença que atinge nossos sistemas, nosso sistema emocional e neurológico, ok? Isso vai trazer várias consequências que nós vamos tentar tratar aqui. Então vamos lá. Muitas vezes nós nem sabemos, nós não conseguimos detectar, se não for um médico, uma pessoa que é especialista, não consegue detectar quem está sofrendo de depressão, ok? Por que isso acontece? Muitas vezes quem está doente, quem é depressivo, às vezes ele não apresenta alterações assim muito sérias, não consegue apresentar alterações muito acentuadas no seu comportamento, na sua forma de ser, ok? Embora quem passa por depressão muito mais profunda, de uma forma muito mais acentuada, aí sim apresenta algumas alterações no seu comportamento, no seu jeito de ser, que nós vamos falar aqui, ok? Por exemplo, quem passa por depressão mais aguda, ok? Muito mais grave, acaba perdendo hábitos, por exemplo, de higiene, bem como mudança, por exemplo, no seu peso. Por que mudança no seu peso? Porque isso vai afetar a sua alimentação, sua forma de alimentação, vai afetar cuidados, a forma que ele vê a si mesmo, ok? Tudo isso vai levar uma mudança na forma de viver, ok? Mas isso quando nós temos caso grave. Quando é caso mais simples, às vezes a gente nem percebe. Às vezes acontece até com as pessoas da nossa família e a gente nem se atenta a isso, a esse fato, ok? As pessoas então com diagnóstico também podem apresentar ou mostrar o seguinte tipo de comportamento. Então, aquilo que psiquiatria chama de retardo psicomotor. O que significa isso? Começa a ficar lerdo, uma pessoa fica lenta. Ok? Quem sofre de depressão começa a ficar lenta do que o habitual. Ok? De repente você conhece a pessoa que está passando por isso, uma pessoa extremamente dinâmica, expansivo. De repente ele muda, ok? Começa a apresentar lentidão em tudo, no raciocínio, na forma de falar, na expressão afetiva. Ok? Ele perde a forma reativa, por exemplo, no afeto, que era uma pessoa extremamente afetivo, ok? De repente começa a ficar apático, lento, lerdo em tudo que ele faz, na forma de falar, na forma de reagir, enfim, na forma de ser. Isso também pode apresentar, quem passa por fase de depressão, ele também pode apresentar um efeito contrário, ok? Agitação psicomotora, ou seja, em vez de ficar lento, às vezes ele vai no extremo, começa a mostrar uma agitação além daquilo que é normal, ok? Muito bem. Como depressão não é uma coisa também muito simples de detectar, às vezes as pessoas têm alterações normal que acontece e isso não quer dizer automaticamente que uma pessoa que apresenta algumas alterações esteja depressiva. Por isso, nós queremos falar de alguns comportamentos, ok? Que realmente, quando isso acontece, nós percebemos pelo menos 5 desses comportamentos, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos ficar em alerta, sabendo que a pessoa que a gente conhece está comportando de uma forma diferente, ok? Pelo menos 5 desses comportamentos, nós precisamos já ficar atentos, ok? Quais são esses comportamentos? Humor deprimido. Uma pessoa, como eu falei antes, uma pessoa expansiva e tal, alegre, conversador e tal, afável, de repente, humor fica deprimido. É uma pessoa que se irrita por tudo, parece que não tem mais alegria, a vida fica cinza, não é mais colorida, não é aquela coisa que sempre foi. Então uma pessoa começa a apresentar alteração exatamente no seu humor, ok? Interesse começa a diminuir ou perda de prazer em quase tudo que ele fazia, ok? De repente uma pessoa que gosta de esporte, gosta de música, gosta de conviver, gosta de amigos, gosta de falar com todo mundo, de repente isso muda drasticamente. Então, isso aí é um dos sinais de uma pessoa que está que é depressiva, ok? Que está diferente de quem era. Então, alguma coisa está acontecendo. Muito bem.
Também pode acontecer alteração significativa de peso, porque uma pessoa depressiva perde humor, perde apetite e perde, enfim, começa a perder todo o vigor que ele tinha. Então, se não come, como ele sempre comia, vamos dizer dessa forma, perde peso, ok? E às vezes ele não percebe que está comendo menos porque perde apetite, é questão de saúde, mexe com neurônios, isso vai mexer com todo o corpo. Então ele vai perdendo peso, vai perdendo cuidado de si mesmo, começa a descuidar de higiene, perde vontade de viver, perde o humor. Então aí vem, por exemplo, perda de apetite, ok? Também tem distúrbio no sono. Uma pessoa que dormia normalmente, ok, tinha horário disciplinado de dormir, de repente começa a ter insônia. Ou também efeito contrário, ok? Começa a dormir compulsivamente, começa a dormir demais. Geralmente isso acomete mais pessoas que sofrem de depressão. Então ele começa a dormir muito além daquilo que ele dormia, ok? Dorme durante o dia, dorme à tarde e à noite, não tem vontade de sair do quarto, de casa, ele só dorme compulsivamente, dorme de uma forma estranha, não tem vontade de viver, não tem vontade de conversar, não tem vontade de nada, só dorme, ok? Então, agitação, por exemplo, ok? Pode ter agitação ou retardo em reação, como nós falamos antes, ok? Começa a ter fadiga demais, fadiga ou perda de energia, principalmente para adolescentes e jovens, que isso não é comum, ok? Um jovem que é extremamente ativo, de repente começa a demonstrar fadiga demais, começa a mostrar perda de energia excessiva. Então isso é um dos sinais exatamente para a gente prestar atenção, ok? Outro fator, outro comportamento que nós precisamos ficar sempre em alerta é sentimento de inutilidade, ok? Uma pessoa sempre que tem sonhos, tem projetos, tem plano, de repente começa a manifestar sentimento de inutilidade. Começa a achar que ele não serve para nada, é uma pessoa inútil, uma pessoa que não vale a pena continuar vivendo, ok? Não é uma pessoa que vale a nada, ok? Ele começa a ter sentimento totalmente depreciativo em relação a si. Então, isso nós precisamos sempre tomar cuidado. Diminuição, por exemplo, capacidade de pensar, de se concentrar, ok? Indecisão, uma hora é uma coisa, uma hora é outra, não sabe se quer. Então, todos esses sintomas aí, nós precisamos tomar muito cuidado, ok? Pensamento recorrente, ok? De morte. Sempre vontade de se suicidar, vontade de suicídio o tempo todo, ok? Ou pior ainda, a pessoa que começa a maquinar plano de tirar a própria vida, porque veja bem, se uma pessoa sente que ele é inútil, não vale nada, ele não está acrescentando nada nessa vida, então ele não tem interesse mais em viver. Então é sentimento, e vocês sabem, quem já ouviu falar sobre depressão, suicídio, quem se suicida, na verdade, não quer tirar a sua vida, ele quer matar, ele quer acabar com a doença que ele passa. Então ele quer acabar com depressão, quer acabar com sofrimento, então ele se mata, ok? Então, quando começa a apresentar esse tipo de comportamento, de vontade de suicidar, plano de se suicidar, ou sentimento de inutilidade contínuo, nós precisamos prestar atenção, ok? Alguém já tem conhecido, amigo, conhecido de um amigo que passou por toda essa situação. Eu conheço uma história, ok? Inclusive, um conhecido da minha esposa, que ali vizinho e tal, começou a passar por depressão. Quando as pessoas menos perceberam, ele deu tiro na sua própria cabeça. É uma cena extremamente trágica, ok? Não estou falando para gerar comoção em ninguém, mas praticamente nessa época que nós estamos vivendo, são assuntos extremamente sérios, ok? Que nós precisamos prestar muita atenção.
nos nossos jovens, ok? Eu trabalho com jovens, isso é a razão pela qual eu decidi gravar esse vídeo. Eu trabalho com jovens, o tempo todo eu vejo mudança de comportamento. Tem pessoas que acabam abrindo o coração, mostrando aquilo que eles estão vivendo. A gente sabe que é depressão e a gente encaminha para pessoas que cuidam desse tipo de problema. Tem solução ou não tem solução de depressão? Claro que tem, ok? Geralmente existe 2 tipos de tratamento, ok? Por exemplo, combinação de medicamentos, ok? Que vai alterando esse estágio, que vai mudando que vai curando essa enfermidade, ok? Existem hoje medicamentos para isso, que o paciente vai tomando até que ele melhora. E tem segundo medicamento, aliás, tem segunda forma de tratamento, que é a psicoterapia, ok? Geralmente psicoterapia ele vai fornecer respostas, ok? Mais rápidas e sustentadas, ok? Aí eles vão procurar, o psiquiatra vai procurar então, através de psiquiatria, a forma, a origem exatamente do problema, a base do problema, e assim eles vão dar uma solução melhor para isso, ok? Então, tudo, graças a Deus, né? Praticamente esses tipos de problemas emocionais, podemos chamar assim, psiquiátricos, hoje tem cura e tem forma de tratar, inclusive em tempo recorde, ok? Então é mais um vídeo, meus amigos, minhas amigas, para a gente trazer uma situação aqui que tem acometido muitos jovens, ok? Até adolescentes e adultos, ok? Nós estamos vivendo um tempo anormal, nós estávamos acostumados à nossa rotina, ok? A gente ia, vinha, sem problema. De repente, hoje nós temos vivido aí a privação da nossa liberdade. Isso tem levado vários problemas, ok? Para famílias, para jovens, enfim, para todas as faixas de idade, ok? Muito obrigado por assistir mais uma vez, ok? Ou você que está assistindo pela primeira vez, canal A Propósito Sem Opressão. Muito obrigado, dá um like, ok? Inscreve no nosso canal e dá uma força. Muito obrigado, até mais!